para testar se você realmente merece descobrir esse segredo. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos,
cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. E então, depois do cansaço, ela surge. Uma faixa de areia tão branca que chega a doer nos olhos, cercada por um mar de tons azuis e verdes hipnotizantes. São 3 quilômetros de praia intocada, sem quiosques, sem poluição, sem nada que quebre a ilusão de estar em um mundo à parte. É o tipo de lugar que faz você esquecer o tempo, como se estivesse entrando em outra dimensão. Mas Lopes Mendes também guarda um certo mistério. Muitos visitantes dizem sentir uma energia diferente ao chegar aqui. É como se a natureza tivesse uma voz própria, chamando você para desacelerar, respirar fundo e simplesmente ouvir o som das ondas.
Nada de barulho de motores, buzinas ou vendedores gritando. Só você e o infinito. Mas Lopes Mendes também guarda um certo mistério. Muitos visitantes